Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 26 de fevereiro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Nós vamos envolver a nossa irmã Rejane, que irá fazer a nossa prece de abertura. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá falar o capítulo e recapitular o nosso último estudo. Sejamos todos nós bem-vindos. Vamos elevar o pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de mais um dia, sintonizados neste estudo, em prol da nossa evolução, em apoio a todos aqueles que pensam ou que já realizaram esse movimento do suicídio. Rogamos a Ti, Senhor, que nos inspire, que nos proteja, que nos ampare e que conduza esse estudo, estando conosco hoje e sempre, que assim seja. Nós estamos no capítulo 4, intitulado Jerônimo de Araújo Silveira e Família. Então, no nosso último estudo, nós vimos que o Jerônimo, transportado em carruagem fechada, carruagem, entre aspas, que eles tinham a ideia que era material, mas era criação fluídica, chegou a Portugal, acompanhado do Ramiro de Guzmán e mais outros soldados para o escoltarem. E ele voltou à sua casa e ficou procurando os familiares, e ele não obtinha resposta, ele não entendeu. Quando ele se deu conta, ele viu um calendário e viu a data. 6 de novembro de 1903. E ele se deu conta que tinham se passado 13 anos desde o seu suicídio. Ele ficou meio fora de si, correu para fora da casa, e quando ele chega lá tem uma turba, de espíritos zombeteiros e vagabundos, como bem dizem, e começaram a tirar sarro dele, dizendo: tu quer saber onde está a tua esposa, filhos, que tu abandonaste? Aí contam para ele, que o filho está na prisão, a filha está no cais da Ribeira, uma apanha, a outra, e ele não acredita, E ele desejou, que ele queria ir ver até a penitenciária para ver se o filho dele estava lá. Qual não é a surpresa que o filho dele, Albino, então com 23 anos, quando ele desencarnou ele tinha 10, agora aos 23 anos, estava preso, com 5 anos de prisão e mais 5 de trabalhos forçados na África. E aí ele se achega perto do filho, e o filho começa a rememorar e vai falando desde o suicídio dele, o que aconteceu com a família, o que aconteceu com ele, que os amigos não atenderam, e que ele foi caindo de nível e de situação, sem amparo, caiu no crime e estava nessa situação. Paramos aí, tia, nas reminiscências do Albino. Então vamos nós. Desorientado, precipitou-se para o jovem num incontido desejo de ressarcir tantas e tão profundas amarguras com o testemunho de sua presença, porque o jovem começou mentalmente a recordar tudo que ele viveu. E ele estava vinculado ao jovem, ele via, ouvia tudo que o jovem pensava. E ali ele foi se sentindo mais culpado ainda. Tão profundas amarguras com o testemunho de sua presença, do seu perene, do seu eterno interesse paternal, seu indissolúvel amor pronto a estirar mão amiga e protetora. Queria desculpar-se, suplicar perdão, ele, o pai faltoso, dar-lhe expressivos conselhos que o reconfortassem, erguendo-lhe o ânimo daquela ruinosa prostração. Mas era em vão que eu tentava, porque Albino deixava correr o pranto, sem vê-lo, sem ouvi-lo, sem poder supor a presença daquele mesmo por quem chorava ainda. Então,
O mísero se pôs a chorar também, emitindo vibrações chocantes, reconhecendo-se impotente para socorrer o filho encarcerado. E como sua presença, expedindo desalentos, disseminando ondas nocivas de pensamentos dramáticos, poderia agir funestamente, ou seja, de forma fatal, sobre a mentalidade frágil do detento, sugerindo-lhe, quiçá, o próprio desânimo gerador do suicídio. Ramiro de Guzmán e seus assistentes aproximaram-se e desamarraram-lhe as investidas, encobrindo o albino de sua visão. Olha que interessante. Por isso é que ele está como um prisioneiro, porque o pensamento dele faz mal a outrem. E ele pode levar o outro ao suicídio. Ele não tem moral. Ele não tem virtudes para auxiliar alguém. É como se fosse assim, olha, você vai visitar fulano, não tem comida lá e você não tem R$1 no bolso. Você vai fazer o que lá? Se o que eles precisam você não tem como dar. Era preferível que ele tivesse ficado lá, se recuperar, arrumar créditos para poder auxiliar seus filhos. Então aqui ele apenas, pela sua teimosia, está se levando à câmara de tortura. Só isso. Então, o mísero se pôs a chorar também, né? E aí Ramiro de Guzmán e seu assistente aproximaram-se, encobrindo o albino então de sua visão. Ponderava amigavelmente o chefe da expedição. Voltemos para nossa mansão de paz, meu amigo, onde encontrarás repouso e solução suave para as tuas atrozes penúrias. Não recalcitres. Volta-te para o amor daquele que, pregado no cimo do madeiro, ofereceu aos homens como aos espíritos os ditames da conformidade no infortúnio, da resignação no sofrimento. Estás cansado. Precisas serenar para refletir, porque no melindroso estado em que te encontras, nada alcançarás fazer em benefício de quem quer que seja. Olha o amparo da espiritualidade. Então ele já teve um filho, ele já sabe onde está a Margaridinha, ele já sabe onde está uma filha trabalhando num hotel de 5ª categoria, e ele sabe que a outra filha está casada com um alcoólatra que agride ela. Ele já tem as notícias, ele já sabe que se passaram 13 anos e ele já tem mais uma informação, que ele não pode ajudar em nada. E aí o chefe da expedição, de uma forma muito lógica, disse: meu amigo, pensa em Jesus. Porque quando Jesus se entregou em silêncio, na condição de um cordeiro em uma cruz, é dizer assim, não te recalcitra, não te revolta contra os sofrimentos. Porque existem situações na vida da gente que a gente não tem como mudar. Eu só tenho que aprender a aceitar e tirar as lições. Fazer a avaliação para ver se é um infortúnio, né? Se é uma atitude resultado dessa encarnação ou se é um sofrimento resultado de outro. Mas não te revolta, aceita. Quando ele diz aqui, não recalcitres, que é recalcitrar? É resistência para obedecer. Pegando um gancho com o estudo de hoje do Lázaro Redivivo, Jesus diz, né, que a gente não sabe ainda compreender e amar com o espírito. E que a gente fica quantas pequenas lutas em vão, quantos atritos desnecessários. E aí que a gente gasta tempo na semeadura de ódios e divergências sem fim. E o contrário de recalcitrar é obedecer, acatar. Eu gosto muito dessa palavra, quer dizer, não gostava, mas ela é muito característica, vou falar de mim, né? Muito característica de mim, de espírito rebelde, desobediente. Em que mínimas coisas da nossa vida a gente não gosta de obedecer. A gente reclama contra o tempo, a gente reclama contra
Se chove é porque chove, se é sol é porque sol, se tem roupa é porque tem roupa, se não tem é porque não tem. Em que ponto da nossa vida a gente ainda não aprendeu a obedecer? Essa que fica a visão, porque a gente está vendo aqui do Jerônimo, como disse a tia, ele já sabe de tudo, por que ele não vai? Porque ele é desobediente, ele é um espírito tenaz, igual a mim. Se fosse eu também só ia, e muitas vezes é isso que eu digo, a gente só vai quando a cara está no chão, né? E ele vai até o chão. Então, para a gente pegar essas lições, não é para a gente só ler e dizer, ai, coitadinho do Jerônimo. Era para dizer assim, o que eu posso colocar na minha vida e eu posso começar a exercitar a obediência. Pai Nosso diz, né? Seja feita a tua vontade. E eu achei tão interessante que ele diz, volta-te para o amor daquele que... Volta-te para o amor daquele. Porque ele está aprisionado ao amor aos filhos. O sentimento paternal, né? Porque nós ainda estamos longe de usarmos a palavra amor. De volta-te para o amor daquele, né? Então volta-te para o amor de Jesus. Jerônimo pode fazer alguma coisa pelos filhos? Não. Mas ele pode interceder pelos filhos a Jesus? Volta-te para ele. Essa ideia de eu vou lá e vou resolver tudo, não vai. É orgulho dele. Porque essa ideia de eu quero ir lá, eu quero ver, é orgulho. Achando que o fato de ir lá vai resolver, não vai. Então volta-te para o Cristo, intercede pelos teus filhos. Os ditames da conformidade no infortúnio, da resignação no sofrimento. E tudo isso foi construído por quem? Por ele mesmo. Por ele. Porque ele não quis assumir a responsabilidade da falência. Todavia, ao que tudo indicava, Jerônimo ainda não padecera suficientemente a fim de se acomodar às advertências de seus guias espirituais. A dor ainda não foi suficiente. Bradou, gritou, voluntarioso. Voluntarioso é o quê? É do meu jeito. Eu quero. Mas eu quero. Não posso. Queira desculpar-me, Senhor. Não deixarei de ver minha filha, minha Margaridinha. Quero vê-la. Preciso desmascarar a turba de maledicentes que a vem difamando. A minha caçula, atirada ao cais da ribeira, a vender peixes, fretes e... Era o que faltava. Impossível, impossível tanta desgraça acumulada sobre um só coração. Não é verdade. Não pode ser verdade. Confio em Zulmira. É mãe. Velaria pela filha em minha ausência. Quero vê-la. Meu Deus. Preciso ver minha filha. Ó Deus do céu. Os espíritos dos zombeteiros avisaram aonde estava o filho. Ele foi lá, é verdade. Mas isso não é o suficiente. Agora ele está dizendo, não, está errado. Do Albino acertou, mas da menina Margaridinha não. Olha só o que é uma mente adoecida e voluntariosa. A gente está dizendo, não vai. Não vai, eu vou, então vai. Era bem certo, no entanto, que novas e mais atrozes torrentes de decepções se despejariam sobre seu ulcerado coração, superlotando o coração de dores irreparáveis. Ainda ao longe, desenhara-se a visão ansiosa do estranho peregrino, a perspectiva do cais da ribeira, regurgitando de pessoas que iam e vinham em azáfamas, em confusões incansáveis. Avultavam, aumentavam as vendedoras e regateiras. A gente pesquisando da malcriada, feirante,
né? Mas a gente acredita aqui que seriam as pessoas que se prostituíam, né? Mulheres que se alugavam a fretes, de ínfima educação e honestidade duvidosa. Jerônimo pôs-se a caminhar entre os transeuntes, seguido de perto pelos guardas e o paciente vigilante, que se diria a sua própria sombra. Esmagadores pressentimentos advertiram-no da veracidade do que afirmavam, entre aspas, os difamadores, que era aquele grupo que estava lá na porta da antiga casa dele, grupo de espíritos. Desejando, porém, mentir a si próprio, na suprema repugnância de aceitar a abominável realidade, via-se compelido a investigar as fisionomias das regateiras. Ia, voltava nervosamente, aflito, aterrado à ideia de se lhe deparar entre aquelas despreocupadas e insolentes criaturas as feições saudosas da sua adorada caçula. Então ele começou a andar no meio das moças que estavam se prostituindo e um pouco com medo de identificar num daqueles rostos o rosto da menina Margarida. Deteve-se subitamente, num recuo dramático de alarme. Acabara de reconhecer Zulmira gesticulando em discussão acalorada com uma jovem loira e delicada que se defendia, chorando, das injustas e insofríveis acusações que lhe eram atiradas por aquela. Acercou-se apressadamente o pupilo do nobre Teócrito, como impelido, empurrado por desesperadora diástole. Conceito, Mito. Parte do ciclo cardíaco que se segue à sístole e é caracterizada por relaxamento muscular e enchimento dos ventrículos. Como impelido por desesperadora diástole para, em seguida, atingido por supremo golpe, estacar, parar, submisso à sístole. Parte do ciclo cardíaco caracterizado por contração rítmica, especialmente dos ventrículos, por meio do qual o sangue é ejetado para a aorta e para a artéria pulmonar. Ele está querendo dizer que ele tomou um choque, assim parece que o coração parou. Pô! Não menos torturante, reconhecendo na jovem chorosa a sua Margaridinha. Era, com efeito, peixeira. Ao lado pousavam os cestos quase vazios. Trazia os vestidos típicos da classe e socos. Nota. Calçado grosseiro com sola de madeira. Tamanco. Tamancos imundos. Zulmira, ao contrário, trajava-se quase como as senhoras, o que não a impedia portar-se como as regateiras. A mãe se vestia melhor e a filha como uma peixeira. Girava a respeito a discussão das duas sobre da féria, que seria o salário, o valor recebido do dia. A discussão vergonhosa. Então ela estava discutindo com a Margaridinha por causa de dinheiro. E em alto e bom tom, de forma grosseira. Zulmira acusava a filha de roubar-lhe parte do produto das vendas, desviando-a para fins escusos. A moça protestava entre lágrimas, envergonhada e sofredora, afirmando que nem todos os fregueses do dia haviam solvido seus débitos. No calor da discussão, Zulmira, excitando-se mais, esbofeteia a filha, sem que as pessoas presentes parecessem admiradas ou tentassem impedir a violência, serenando os ânimos. Tomado de indignação, o antigo comerciante interpõe-se entre uma e outra, no intuito de sanar a cena deplorável. A demoesta, a esposa, fala carinhosamente à filha, enxuga-lhe o pranto que corria pelas faces, convida-a a recolher-se ao domicílio, mas nenhuma das duas mulheres podia vê-lo, não podia ouvi-lo, não se apercebia de suas intenções, o que grandemente o irritava.
levando-a a convencer-se da inutilidade das próprias tentativas. Não obstante, Margaridinha suspendeu os cestos, ajeitou-os ao ombro e afastou-se. Zulmira, a quem as adversidades mal suportadas e mal compreendidas haviam arrastado ao desmando, ao desregramento, transformando-a em megera, ignóbil, desprezível, seguiu-a enraivecida, explodindo em vitupérios, injúrias e insultos soezes. Viu. A menina saiu andando com o cesto e a mãe soltando os venenos, ofendendo a menina. O percurso foi breve. Residiu em sombria mansarda, uma casa pobre, nas imediações da ribeira. Chegando ao misérrimo domicílio, a mãe desumana entrou a espancar excruciantemente a pobre moça, exigindo-lhe a todo custo a totalidade da féria, ou seja, do salário, do dia, do valor, enquanto, impotente, a peixeira implorava trégua e compaixão. Finalmente, a desalmada, para quem o espírito atribulado do esposo leal trouxera das moradas do astral um ramalhete de rosa, entre aspas, né? Lembra que ele trouxe o ramalhete de rosas para Zulmira, né? Lembra disso? Saiu precipitadamente, arrastando ondas turvas de ódio e pensamentos caliginosos, né? Tenebrosos, atirando aos ares insultos e blasfêmias num calão, né? Na linguagem grosseira, que agora lhe era próprio, e do qual Jerônimo se surpreendeu, confessando desconhecê-lo. Meu Deus, essa é a Zulmira? É. A jovem ficou só. A seu lado, o vulto invisível do pai amoroso e sofredor entregava-se a cruciantes expansões de pranto, reconhecendo-se impossibilitado de socorrer o adorado rebento do seu coração. A sua Margaridinha, a quem entrevia ainda mentalmente, tão loura e tão linda, na lirial candidez dos 7 anos. Mas tal como sucedera a seu irmão Albino, a infeliz menina ocultou o rosto lavado em lágrimas entre as mãos e, sentando-se a um recanto, rememorou dolorosamente os dias trevosos da sua tão curta e já tão acidentada vida. Margarida abriu as comportas dos pensamentos e ondas de recordações pungentes, dolorosas, se desprenderam aos borbotões, fazendo ciente ao pai o extenso calvário de desventura que passara a palmilhar desde o dia nefasto em que ele se tornara réu perante a providência, furtando-se ao dever de viver a fim de protegê-la, tornando a mulher honesta e útil à sociedade, à família e a Deus. Ouvia como se ela lhe falasse em voz alta. À proporção que se consolidavam as desgraças da mísera órfã, acentuavam-se as decepções, a surpresa cruciante, a mágoa inconsolável que lhe atravessava um coração como venábulos, ou seja, como lanças, assassinos a lhe roubarem a vida. Caía de joelhos aos pés da sua desventurada caçula, as mãos cruzadas e súplices, enquanto jorrava o pranto convulsivamente de sua alma de precito, ou seja, de condenado, e tremores traumáticos sacudiam-lhe a configuração astral, o perispírito, como se estranhas sezões, acesso de febre, pudessem subitamente atingir. Sabe aquele chilique que vai te dando no momento da febre, né? Aquele tremor, né? E foi nessa humilhada posição de culpa que o pupilo da Legião Excelsa, Legião de Maria, recebeu o supremo castigo que as consequências do seu ominoso, horrendo e selvagem gesto de suicídio
poderiam infligir à sua consciência. Eis o resumo acerbo, amargo, do drama vivido por Margarida Silveira, tão comum nas sociedades odiernas atuais, nas quais diariamente pais inconscientes desertam da responsabilidade sagrada de guias da família, nas quais mães vaidosas e levianas, destituídas da auréola sublime que o dever bem cumprido confere aos seus heróis, desvirtuam-se aos solavancos brutais das paixões insanas, incontidas pela perversão dos costumes. O pai cometeu suicídio, mas ficou a mãe. Ela poderia ter conduzido essa família, trabalhado na dificuldade, mas não, ela optou pela prostituição. Tornando-se órfã de pai aos 7 anos, a loira e linda Margaridinha, frágil e delicada como lírios florescentes, criara-se na miséria entre revoltas e incompreensões, junto à mãe que, habituada à imoderação de insidioso orgulho, como ao imperativo de vaidades funestas, nunca se resignara à decadência financeira e social que a surpreendera com o trágico desaparecimento do marido. Zulmira prostituíra-se, esperando em vão reaver o antigo fastígio, posição, por essa forma culposa e condenável. Arrastar a filha inexperiente para a lama de que se contaminara, indefesa e desconhecedora. E, meus irmãos, nos nossos interiores, nós ainda temos muito prostituição infantil. E muitos é a própria mãe que leva. Porque tem doente como cliente. Indefesa e desconhecedora das insídias, das ciladas brutais, dos ambientes e hábitos viciados que a corvejavam, aí é a voz do canto, que se encantava, a moça sucumbiu muito cedo às teias do mal, a despeito de não apresentar pendores para as miseráveis situações diariamente surgidas. A decadência chegou cedo, como cedo havia chegado a queda desonrosa. O trabalho exaustivo e o cais da ribeira, com sua usual movimentação de feira, ofereceram-lhes recursos para não se extinguirem, ela e a mãe, às aspérrimas torturas da fome. Zulmira agenciava fretes, vendas variadas, negócios nem sempre honestos, empregando geralmente na sua execução as forças e a juventude atraente da filha, a quem escravizava, usurpando lucros e vantagens para seu exclusivo regalo. A pobre peixeira, porém, cuja índole modesta e aproveitável não se aclimatava ao fel da execrável subserviência, sofria por não entrever possibilidade de sonegação à miserável existência que lhe reservara o destino. E, inculta, inexperiente, tímida, não saberia agir em defesa própria, o que fazia conservar-se submissa à enoitada situação criada por sua própria mãe. Como Albino, também pensou no pai, advertida, no recesso do coração, da sua invisível presença, e murmurou, oprimida e arquejante: Que falta tão grande tu me fazes, ó meu querido e saudoso pai. Lembro-me tanto de ti, e minhas desventuras nunca permitiram olvidar, esquecer tua memória. Tão bom e desvelado foste para com teus filhos. Quantos males o destino ter-me-ia poupado, meu pai, se não
te houveras furtado ao dever de velar por teus filhos até o final. De onde estiveres, recebe as minhas lágrimas. Perdoa a peçonha que sobre teu nome involuntariamente lancei, e compadece-te das minhas ignóbeis desditas, ajudando-me a desentrançar deste espinheiro cruciante que me sufoca, sem nenhuma fulguração de esperança libertadora. Venha encorajar-me. Era o máximo que o prisioneiro do astral poderia suportar. Ele não possuía energias para continuar sorvendo o fel das amarguras lançadas no sacrossanto seio de sua própria família, pelo ato condenável que contra si mesmo praticara. Ouvindo os lamentos da desgraçada filha, a quem tanto estremecia, a quem tanto amava, sentiu-se abominavelmente ferido na mais delicada profundeza do seu coração paternal, em que infernais clangores, nota, som forte, estridente, como de alguns instrumentos metálicos de sopro, trombeta, trompa, etc. Imagina. Em que infernais clangores, trombetas de remorsos repercutiram violentamente, acordando em suas entranhas espirituais a dor inconsolável, a dor redentora da mais sincera compaixão que poderia experimentar. Desesperando-se na impossibilidade de prestar à filhinha infeliz socorro imediato, de falar-lhe ao menos, insuflando, enchendo o ânimo à sua alma com o consolo de sua presença, ou aconselhando-a, Jerônimo avolumou o padrão dos desatinos que lhe eram comuns e entregou-se à alucinação, completamente influenciado pela loucura da inconformidade. Loucura da inconformidade. Lembra que os demais amigos estão lá assistindo. A correr os lanceiros, a imperceptível sinal de Ramiro de Guzmán. Cercaram-no, protegendo-o contra o perigo de possível evasão, afastando-o apressadamente. Condoído em face dos infortúnios da jovem Margarida, Ramiro, que fora homem, fora pai e tivera uma filha muito amada, porventura mais infeliz ainda, aproximou-se carinhosamente e, pousando em sua fronte as mãos protetoras, transmitiu-lhe ao ser suaves eflúvios magnéticos, confortativos e encorajadores. Margaridinha procurou o leito e adormeceu profundamente sob a bênção paternal do servo de Maria. Enquanto o suicida, debatendo-se entre o choro e o ranger de dentes, ele está falando de quem aqui? Lembra de Jesus? Haverá choro e ranger de dentes. Suplicou que o deixassem socorrer, de qualquer modo, a filhinha, ignobilmente, desprezivelmente ultrajada. Dominando, entretanto, com energia, a fim de que por um momento procurasse raciocinar, retorquiu o paciente guia, porque é paciente mesmo. Basta de desatinos, irmão Jerônimo. Atingiste o máximo de desobediência e voluntariedade que nossa tolerância poderia aceitar. Não queres, pois, compreender que coisa alguma poderás tentar em benefício de teus filhos, enquanto não conquistares as qualidades para tanto imprescindíveis e que a ti mesmo escasseiam? Não entendes que teus filhos, em lutas com provações aspérrimas, sucumbiriam fatalmente ao suicídio como tu, se permanecesses junto deles, influenciando suas indefesas sensibilidades com as vibrações funestas que te são próprias, ainda não devidamente esclarecido quanto ao estado geral em que te debates, tal como te preferes conservar? Partamos, Jerônimo. Regressemos ao hospital. Ou desejarás, porventura, ainda sondar os passos de Marieta e de Arinda?
chocando-se como que sob a ação de forças renovadoras, o precito, o condenado, obteve um momento de trégua contra si mesmo, a fim de ponderar alguns instantes. Sacudiu as desesperadoras alucinações que lhe cegavam o raciocínio e respondeu resoluto: Oh, não, meu bom amigo, basta. Não posso mais. Meus pobres filhos, a que abismo vos arrojei, eu mesmo, que tanto vos amei. Perdão, irmão Teócrito, agora compreendo. Perdão, irmão Teócrito. E de nossa enfermaria vimos que retornavam com as mesmas precauções. Jerônimo não voltou a fazer parte do nosso grupo. Jerônimo ia fazer bem aos demais pacientes? Ele está precisando de tratamento, porque uma coisa é tu não saber, a outra coisa é tu saber e ter visto. Não tem um ditado que diz: o que os olhos não veem, O coração não sente. o dele está sentindo tudo, né? Gente, quantas lições. A gente para e pensa. O suicídio, ele não é uma atitude que você pensa a primeira vez e realiza a primeira vez. Não. O suicídio, normalmente, você vem alimentando, elaborando até ele chegar. E pelo que a gente viu aqui, a experiência do seu Jerônimo, ninguém morre, a gente permanece vivo, com a diferença que agora nós não podemos interferir no mundo físico. E a presença de um suicida leva o outro a cometer o suicídio. Por isso é que eles são isolados, por isso é que eles estão em regime de prisão. Vamos então fazer a nossa prece de gratidão, né, Cláudia? Claudinha vai orar para a gente. Aproveita, você que está acompanhando o estudo, que tem uma pessoa, um ente querido que você conhece, coloca o nome dele nesse momento e vibra por ele no momento da oração, tá bom? Vamos envolver a nossa irmã Cláudia, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Mestre Jesus, iluminados por tantas lições compartilhadas na história de irmãos cujo nosso coração acolhe, envolve em paz e em amor. E sobretudo, Mestre, como Tu nos acolhes, com misericórdia, te pedimos, Mestre, que essas lições elas construam morada no coração de cada um de nós. Uma morada que abrigue a empatia, a solidariedade, o afeto, o amor. Para que possamos, Mestre, nos olharmos com mais suavidade e possamos, Senhor, ser mais sensíveis, estarmos alertas a tantos pedidos, a tantas mensagens implícitas que nos pedem ajuda, que nos pedem socorro. A maioria, Senhor Jesus, que nos pedem o nosso tempo, a nossa escuta, a nossa mão estendida. Que essas lições, Mestre, possam semear no coração de cada um que está aqui nesse estudo presencial ou que nos ouve no nosso canal, que semeie uma atitude diferente, que derrube a indiferença diante da dor do outro. Nos fortalece, Mestre, pois essa fé fortalecida que Tu nos entrega, que Tu nos conduz, é a que propicia, Senhor, a mudança, a transformação íntima e o nosso olhar para o nosso irmão. Obrigado, Mestre, pelas lições, obrigado, Mestre, pela oportunidade de conhecer, pela crônica de tantos irmãos, a oportunidade de aprender e fazer diferente.
Obrigado, Senhor Jesus. E fica conosco, Mestre, porque precisamos de Ti sempre. Que assim seja.